amor em meus ombros não solta, nós vamos lutar. Mas em meio à batalha ele apareceu e deitou do meu lado, agitou meu corpo enquanto eu estava muito machucado. Eu estava abatido, sangrando com sede, com fome, com medo. E ele segurou minha mão, ficou bem do meu lado, de perto me ver. E cada suspiro que eu dava, ele vinha e falava, não é pra dormir. Me deu um pouco de ar, um pedaço de pão pra poder prosseguir. Aleluia. Ninguém vai desistir. E ele olhou nos meus olhos com muito amor, me disse assim: é que eu não desisto de você, meu filho. Aleluia. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te lembrar. Eu nunca desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te ajudar. Se a dor em meus ombros não solta, nós vamos lutar. Glória a Deus, glória a Jesus. Se apoio meus ombros não solta, nós vamos lutar. Nós vamos lutar. Nós vamos lutar. Se apoio meus ombros não solta, nós vamos lutar. Glória a Deus. Agora, louvando ao nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Fé, mais fé, amor, mais amor. Pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Senhor manda poder, opera maravilha, faz milagre aparecer. Repreende o inimigo, batiza os que crê, derrama fogo santo, ó Senhor manda poder. Contigo eu sei que posso ir além. Contigo eu não temo a ninguém. Contigo eu salto uma muralha. Contigo eu venço uma batalha. Contigo eu sei que venço o inimigo.
Jesus, as crianças também vão louvar ao Cordeiro de Deus. Vamos adorar. Filho que serviu a Deus desde pequeno, ensinado a seguir os passos seus. Não permitiu que as coisas ruins o impedissem de adorar. Não se deixou levar, até que um dia então ouviu Deus chamar. Ele aqui, Senhor. Posso te escutar. O que eu mais quero é crescer em tua casa, te ouvir me chamando, sentir a tua graça. Assim como Samuel em tua casa, eu quero viver. Todos os dias mais e mais eu te vou aprender. Não vou deixar que as coisas me impeçam de adorar. Não me deixou levar. E quando eu ouvir a tua voz, eu irei falar. Aleluia. Eu vim aqui, Senhor. Posso te escutar. O que eu mais quero é crescer em tua casa, te ouvir me chamando, sentir a tua graça. Eis-me aqui, Senhor. Posso te escutar. O que eu mais quero é crescer em tua casa, te ouvir me chamando, sentir a tua graça. Eis-me aqui, Senhor. Posso te escutar. O que eu mais quero é crescer em tua casa, te ouvir me chamando, sentir a tua graça. O que eu mais quero é crescer em tua casa, te ouvir me chamando, sentir a tua graça. Eis-me aqui, Senhor. Posso te escutar. O que eu mais quero é crescer em tua casa, te ouvir me chamando, sentir a tua graça. As crianças agradecem a oportunidade. Nosso irmão Silvio chegado e a oportunidade de trabalho continua com ele, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, com a paz do Senhor Jesus, somos gratos a Ti pela rica chegada, para adorarmos e bendizermos ao nome de Jesus. Meus amados irmãos, vamos colocarmos em pé sem perder de tempo e vamos fazer a leitura da palavra de Deus com o nosso companheiro escalado pelo nosso pastor, nosso irmão Edmilson. E em seguida, depois da oração, ele vai ler a leitura e vai orar. Em seguida, nossa irmã Tereza também vem aqui adorar a Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém. Meus irmãos, eu vos salvo com a paz do Senhor. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de 1 Coríntios, Hoje é um culto abençoadíssimo, Aleluia. Como todos, capítulo 15, versículo 35. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 35 a seguinte. Glória a Deus. Agora iremos falar sobre corpos natural e corpos ressurreto, Aleluia. Amém. Podemos ler. Acompanhe na sua Bíblia. As versões são diferentes, mas é o mesmo sentido, meus irmãos. Mas alguém dirá:
Como ressuscitam aos mortos? 15:35, tá? Mas se alguém dirá, como ressuscitam os mortos? Em que corpo vem? Ó insensato, o que semeia não nasce, se primeiro não morrer. E quando semeia, não semeia o corpo que há de ser, mas um simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo, como aprove dar a cada uma das sementes, o seu corpo apropriado. Nem toda carne é a mesma, porém, uma é a carne dos homens, outra dos animais, e outras das aves, e outras dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra dos terrestres. Um é a glória do sol, outro é a glória da lua, e outro das estrelas, porque até entre estrelas e estrelas há diferença de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita a incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. E se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, e o último Adão, porém, o espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tal também os celestiais. E assim, como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Amém? Oramos ao Senhor, irmãos. Nosso Deus e Pai, no nome do Senhor, aqui nos encontramos nesta noite, Senhor, nesta congregação, aonde está aqui reunido, Senhor, a tua igreja, os teus servos, as tuas servas. Meu Deus e Pai, nesta noite, abra o nosso entendimento, abra o nosso coração para ouvirmos a Tua palavra. Ó Senhor, nos ensina a cada dia, abrindo a nossa mente, alegrando o nosso coração, fazendo presente nessas vidas, neste lugar. Senhor, em nome de Jesus, nós te suplicamos nesta noite alegria, fervor, graça, harmonia. Senhor, abra o nosso coração, abra a nossa mente para entendermos a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Deus prometeu com certeza chuva de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuva de graça, chuva pedimos, Senhor. Mandai-nos chuvas constantes, chuva do Consolador.
Aleluia, glória a Deus. Oh, Jesus. Também saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém, aleluia. Motivo de alegria estar aqui mais uma vez, revendo as irmãs da comissão, as crianças e toda a igreja, amém? Pode soltar, amém? Amém, aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia! Essa tempestade vai passar, Aleluia. ela não veio pra ficar, já tem o seu dia marcado. Deus determinou até a hora, ela vai ter que ir embora, o momento é chegado. Assim como as ondas têm limites, chegam na praia e desiste, essa luta vai ter fim. A hora chegou, Deus determinou, já chegou o tempo de sorrir. Levante a cabeça nessa hora, erga as mãos aos céus pra agradecer. Tome posse da sua vitória. Sinta Deus agir em teu viver. Cante para o mundo inteiro ouvir, porque Deus moveu a sua mão. Chegou o momento de sorrir. Mostra ao mundo quanto Deus é bom. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós te glorificamos, nós te bendizemos, Pai. Nós sabemos que tu és fiel, Senhor. Aleluia, Deus! O teu choro pode até durar, Aleluia. uma noite ultrapassar, porém amanhece o dia. Tudo tem limite, tem seu fim, uma noite não é nada, Deus tem pressa pra agir. Aleluia. Liga o teu olhar após a luta, pela fé contempla agora, Deus agindo em teu favor. Vitória completa, ouça o veredito, tua causa ele advogou. Levante a cabeça nessa hora, erga as mãos aos céus para agradecer. Tome posse da sua vitória. Sinta Deus agir em teu viver. Cante para o mundo inteiro ouvir, porque Deus moveu a sua mão. Chegou o momento de sorrir. Mostra ao mundo quanto Deus é bom. Chegou o momento de sorrir. Mostra ao mundo quanto Deus é bom. Chegou o momento de sorrir. Mostra ao mundo quanto Deus é bom. Aleluia. Louvado, glorificado, exaltado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Sabe por que a igreja, em geral, Meu Deus. a igreja em geral, irmãos, Aleluia. anda tão caída, Meu Deus. anda tão triste, parece que está todo mundo com peso nas costas de 200 quilos. Glória a Deus. Porque a gente espera receber a bênção para depois se alegrar. É. É mais Aleluia. fácil a gente contar nossas derrotas do que contar nossas vitórias. Louvado. O povo de Deus, começando em mim, viu? Precisa aprender a agradecer a bênção antes dela chegar. É. Deixar de contar a derrota, irmãos. Glória. Ai, porque fulano, porque ciclano. Não vamos esquecer isso. Vamos olhar para o alvo, que é Jesus Cristo. O homem, a mulher, a criança, o jovem, adolescente, Deus cuida. Deus cuida. Nós precisamos crer que nós servimos um Deus que Ele é poderoso e é fiel. Não importa quem se levante contra, quem fala
mas você tem que crer que vai chegar no lugar certo, amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Oh, aleluia, glória a Deus. Nosso Deus, Ele é grande. Ele é fiel e verdadeiro, amém? E está presente no meio da igreja. Meu irmão, minha irmã, o dono da festa está aqui nesta noite. E Ele quer escutar a minha e a tua adoração. Nós saímos de nossas casas, dos nossos confortos, para vir adorar o Deus que tudo pode. E se você crê que Ele pode, você pode sair de posse de vitória nesta noite. Amém? Vamos permanecer adorando a Jesus com mais alguns hinos. E daqui a pouco estamos ouvindo o pão que é a palavra de Deus. O culto só é completo com a palavra. Culto sem palavra ele não está completo. O culto é três coisas. É a adoração, é a oferta e é a palavra. Então tem que ter os três para o culto sair completo. E nesta noite, vamos permanecer adorando a Jesus. Amém? Vamos ouvir Vitória, louvar ao Senhor. Depois de Vitória vai se reunir todas as irmãs e a comissão vai adorar a Jesus. Amém? Irmã Tereza, irmã Iracema, GSM, todas as irmãs vai vir aqui para louvar um hino em agradecimento a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Glória seja dado o nome de Jesus. Não pode haver silêncio, vamos levantar a voz, vamos dar glória para Ele, que Ele manda para nós. Como o som de muitas águas canto na congregação, é o Espírito de Deus visitando a cada irmão. O Espírito Santo de Deus está aqui e vai me visitar e te visitar com alegria e resposta. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ouvir Vitória. Depois de Vitória, vamos ouvir todas as irmãs adorar o nome de Jesus. Né, Radassa? Glória seja dado o nome do Senhor. Glória a Deus. Deus aqui tem sido bom, tem dado levita grande, pequeno, adolescente, criança, adulto. Aqui, graças a Deus, tem trabalho para todos. E a ferramenta que Deus te deu, usa para a glória do nome dele. Amém? Vem, Vitória. Deus, Senhor da glória. Aleluia. Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Aleluia, grande Deus. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. Para tu não vou me lançar só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios e riquezas. Como no deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar.
Vamos ouvir todas as irmãs adorar a Jesus. Amém? Não vai se apagar. Não, não. Se você pensa que está tudo terminado e que tudo acabou, uma coisa eu te digo nessa hora, que a última palavra é do Senhor. Se você se ajoelhar e não consegue mais orar, pensa que os teus inimigos triunfarão. Mas uma coisa eu quero te falar: a glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, essa promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, essa promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Não está tudo terminado em sua vida. O teu Deus nunca mudou. O que promete Ele cumpre e não falha. Não duvides do Senhor. Deus é Deus sem você. E o que é você sem Deus? O teu elo com o Senhor não foi quebrado. Receba agora esse renovo de poder. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, essa promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, essa promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, essa promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Agradecendo a oportunidade, em Jesus. Você que esteja desempregado, Senhor, abra a porta de emprego, Senhor, para esses jovens, meus irmãos, Senhor, que estejam desempregados. Eu sou também, Senhor, nosso pastor Jalvin, todos os irmãos que estão aqui na igreja, o irmão que vai pregar, Senhor, que Deus use ele, Senhor, e seja conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, grande Deus.
determina o tempo, adorar, celebrar, sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro, você precisa confiar e descansar. Vai chegar um dia que alguém vai abrir as páginas da Bíblia e não vai encontrar nada. Só página branca. Porque a palavra, ela vai encerrar. Mas o louvor, ele é aqui e é na eternidade. Então vamos permanecer orando pelo nosso irmão para que Deus use de misericórdia e nos dê uma palavra direcionada da parte de Deus. Quem quer aprender? Diga amém. Amém. Então quem quer aprender, então vamos orar pelo irmão para que Deus derrame da sua graça, derrame da sua bondade sobre a vida do seu servo e nos manda uma palavra direcionada do trono da graça de Deus. Se for para corrigir, amém. Se for bênção, amém. O que vem do céu, amém. Convido o nosso companheiro irmão Leandro Reis para estar fazendo essa oração em prol do nosso irmão que vai transmitir a palavra, amém? E em seguida está com Edmilson. Assim oremos. Deus, em nome de Jesus, queremos te louvar, Senhor, pela oportunidade de estar em tua presença, Pai. Deus, em nome de Jesus, utiliza-te do teu servo, Pai. Exorta, Senhor, o teu povo, Pai, conforme a tua vontade, Pai. Que nesta noite, Senhor, nós viemos sair daqui alimentado, instruído, através da tua palavra, meu Deus. Continua conosco para a glória do teu nome. Amém. Meus amados irmãos, amém, glória a Jesus, né? Nós fizemos uma leitura,
né, no livro de 1 Coríntios. E se tratando da palavra de Deus, né? Aleluia, é bom demais a gente estar num ambiente onde nós possamos sentar, né, na relva para ouvirmos a palavra do Senhor, né? Nós estamos vivendo dias após dias muito difíceis sobre a terra. Para todos os que habitam na terra, há uma dificuldade muito grande, mas, segundo a palavra, para aqueles que esperam em Deus, né? A Bíblia diz que ainda que ele seja de idade, ele vai andar e ele não vai se cansar, né? Ainda que o jovem fique exausto, né? Mas a palavra ela vai renovando a cada dia no meio do seu povo, no meio da igreja. A igreja, irmãos, é uma entidade muito séria, né? A igreja a qual Deus o escolheu como povo para se manifestar, para mostrar a sua glória, o seu poder, para trazer um raciocínio sobre a sua palavra, né? E para isso estamos aqui nesta noite, né? Nós lemos aqui um texto, meus irmãos, no livro de Coríntios, né? Aonde os coríntios, eles tinham dificuldade de entender acerca da ressurreição, né? Hoje, as pessoas, não têm assim aquele desejo de fazer pergunta, de perguntar, de especular sobre a palavra, ler um texto, aí o texto está um pouco obscuro assim, não deu para a gente entender, a gente deixa para lá e não vai dar. Não, irmão, a igreja do Senhor vai ler um texto uma vez, 2 vezes, 3 vezes, até receber da parte do Senhor o discernimento daquela palavra, porque o Espírito Santo, ele para sobre a igreja, né? Ele para sobre as nossas vidas, e a palavra de Deus, por ter sido escrita em outros idiomas, né? Aí quando chega para nós dependemos de alguma ação, de alguma coisa a mais, para podermos entender o que esta palavra está dizendo. Porque quando Paulo estava pregando, Paulo escreveu a carta aos Coríntios, você vê que eles não entenderam. Eles queriam saber, meus irmãos, acerca da ressurreição. E às vezes a gente não ouve, né? Quase ninguém falar acerca da palavra, do que vai acontecer. Porque você já nasceu, né? Então você sabe que um dia irá morrer. Nós nascemos uma vez e vamos morrer. Em seguida segue-se um juízo. Mas, irmão, às vezes há aquela coisa assim que a gente não entendemos bem o que o texto está dizendo. E o apóstolo Paulo, irmão, ele foi enfático, né? Ele foi assim muito sincero a descrever acerca da ressurreição, porque os irmãos bem cantam, louva a Deus, fala de Deus, né? Até fala em ressurreição, mas será que você sabe como isso pode acontecer, como isso vai, né, acontecendo aos poucos, se é de uma vez ou se é aos poucos? Veja bem, né? Os coríntios eles não entendiam, né? Aí eles perguntaram, mas alguém dirá, né? Como ressuscitam, né, os mortos? Você vê que eles começaram perguntando para o apóstolo, né? E o apóstolo ele vai respondendo dentro da sequência da leitura. Eita, irmão, eles vão respondendo, aleluia, e dando o argumento ideal para que você vê que no final da leitura ninguém mais pergunta. Por quê? Porque eles entenderam o que o apóstolo Paulo estava dizendo ou estava ensinando, né?
como ressuscitar, né? Aí o apóstolo Paulo, no versículo 36, ele começa exortando, né? Dizendo, ó insensato. Insensato é uma pessoa de pouco conhecimento ou quase nenhum conhecimento sobre o assunto, né? Ele diz, ó insensato, o que semeia não nasce, se primeiro não morrer, né? Ao versículo 37, né? E quando semeiam, né? Não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão como de trigo ou de qualquer outra semente. Bem, irmãos, o apóstolo Paulo, esse versículo 37, quando nós olhamos para o versículo 37, né? Ele está falando de uma semente. Ele usou o termo de ressurreição como fosse uma semente. E nós, do nosso pouco conhecimento, nós sabemos, vamos pegar uma semente de feijão, né? O feijão é uma semente, o milho é uma semente. Irmãos, assim quando você joga a semente sobre a terra, ou você planta a semente sobre a terra, aquela semente, ela vai o quê? Primeiro, ela vai descascar. Primeiro ela vai tirar as cascas que nela dá, porque ela vai perecer, ela vai morrer, né? Aí depois que ela morre, ela recebe algo da parte da terra e ela começa o quê? Ela começa a brotar, né? Então o apóstolo Paulo aqui, ele começa a explicar a ressurreição, que é uma coisa muito incompreensível, que nem todo mundo vai entender, porque a semente, se ela não morrer, ela não brota. Aí quando ela morre, que cai a sua casca e o seu miolo, né? No ágio, ele começa a brotar, ela começa a viver e ela vai dar fruto. Então, irmão, assim como a semente é lançada, ela morre para depois crescer, assim, disse Paulo, assim somos nós. Se nós não morremos para o pecado, nós não podemos ressuscitar. É muito simples isso. Se nós que estivemos ao Senhor, se nós não morremos em nossos pecados e não abandonar os nossos pecados, então, irmão, a semente que foi plantada em nós, que é a palavra, ela não vai ter o poder de nos vigorar a morrer e ressuscitar. A semente, com o tempo, ela começa o quê? A se desfazer da sua plumagem, da sua pele, e ela morre para depois ressuscitar e dar fruto. Aí o apóstolo diz, assim será a ressurreição. Inexplicável, que você não vai poder explicar porque que a semente ela fica de uma forma inchada ou de uma forma deformada para depois ela vigorar. Por quê? Porque quem faz isso é quem? É Deus. É Deus que faz isso. Aí ele diz, olha, então para nós que somos igreja, é a mesma coisa. Se você não morrer para o pecado, você não vai conseguir naquele dia ressuscitar. Por isso que há necessidade, irmão, de nós sempre estarmos no caminho do arrependimento, para que possamos alcançar aquele grande dia que vai ser o dia da ressurreição. Aí o versículo 37, né, como eu já li, ele diz assim, né, quando semeia, né, não semeia o corpo, porque há de ser mais o simples grão, como de trigo. Ele usou aqui a semente de trigo, mas se refere também a qualquer outra semente, olha. Mas Deus lhe dá corpo, como lhe aprove a dar a cada uma das sementes ao seu corpo apropriado. Aí você vê que a semente jogada na terra, ela vai morrer, ela vai nascer e vai dar os seus frutos. Agora, quem vai dar figura àqueles frutos? Quem vai fazer com que aquela semente se torne uma semente apropriada para o bem, para servir de alimento? Quem dá é Deus. Então o que Paulo disse? Nós somos igual à semente. Nós somos iguais à semente, né?
Ele prossegue aqui no versículo 38. Mas Deus, olha, lhe dá corpo, né? Como lhe aprova. Irmãos, quando alguém perguntou a Paulo, ele disse: olha, meu irmão, não se preocupe com isso não. Se preocupe em se purificar, se preocupe em santificar, porque você vai morrer e vai ser enterrado, mas naquele grande dia, aleluia, você vai ressuscitar. Agora, o corpo que você vai ressuscitar, quem vai dar é Deus. É Ele que, irmão, ninguém conhece a forma, ninguém sabe desta forma. Ele usou a semente como forma, mas ninguém entende como isso vai ser. Só sabemos que, e cremos, que iremos morrer, iremos descer o quê? A sepultura. Mas o Senhor, com a sua morte na cruz, Ele tem o poder de nos ressuscitar, nos trazer de volta para com Ele e com o seu exército de anjos, né? O versículo 39, né, vai dizer assim, né? Nem toda carne é a mesma, porém, uma carne é dos homens, e outra carne é dos animais, outras das aves, né? E outras dos peixes. Então você vê que o apóstolo Paulo explicando essa fórmula, ele fala, irmão, a carne do homem é de uma coisa, né? É de uma forma. A dos animais é de outra, né? A dos peixes é de outra forma. Tudo isso são corpos. Irmão, se nós temos esse corpo, porque Deus quis que eu tivesse este corpo. Se você tem esse corpo hoje, seja preto, seja branco, é porque Deus quis e quer que seja este corpo. Eu não posso olhar para ele, mas Senhor, por que tu me fez assim? Ele me fez assim porque Ele determinou. Não foi minha mãe e meu pai no ato, não. Isso não se refere, irmão, no ato sexual, porque acontece, mas quem dá a forma é quem? Quem dá a forma é Deus. Aí tem pessoa que se acha ridículo, né? Se acha feio, irmãos, por quê? Porque não conhece a verdadeira palavra de Deus. Porque se você tem esse corpo, porque foi Deus que lhe deu. O animal tem o seu corpo, foi Deus que lhe deu. Então, a árvore tem o seu corpo, foi Deus que deu. Então, tudo está nesse sentido, irmão, no controle de Deus, né? E o apóstolo Paulo usando esta mesma forma para explicar sobre a ressurreição. Aí o versículo 40, assim, também há corpos celestes, olha, corpos celestiais e corpo terrestre, né? Sem dúvida, né? Uma é a glória dos celestiais e outra dos terrestres, né? Veja bem, irmãos, os anjos têm os seus corpos, né? As estrelas têm os seus corpos. E você vê que olha, irmão, tem estrela que brilha mais do que outra. Então, há uns tipos de corpo celestial que brilham mais do que outro. Então, Deus já deu o quê? Uma capacidade tão grande para que nós podemos brilhar na sua presença com este corpo que Ele nos deu. Ele não vai mudar a minha figura. A minha figura já foi determinada no dia do meu nascimento. No dia da minha fecundação, a minha figura já foi determinada. Ele não mudará. Ele não mudará. E os corpos que brilham um dos outros, o que o apóstolo Paulo está dizendo, que naquele dia todos brilharão na presença do Senhor, né? No versículo 40, há corpos celestiais e corpos terrestres, na forma de ser. Por exemplo, irmão, o corpo celestial, ele tem que habitar onde? Nas partes celestial. E o corpo terrestre tem que habitar aqui. Você e eu não podemos habitar em outra dimensão com esse corpo. Não, nós não podemos. Por quê? Nós fomos criados para habitar aqui. Nós não iremos habitar em outra dimensão, em outra vida, em outro corpo, ou de outra forma, não. Para nós sermos transformados, né, através da palavra do Senhor, naquele grande dia, como disse o apóstolo Paulo, nós seremos o quê? Recebemos um corpo glorioso. Irmãos, isso é tão interessante que
Você vê que nós não temos condição de viver em outra dimensão, porque quando Jesus ressuscitou, que Maria foi lá no túmulo, né? E ela vendo lá um certo cidadão, achando que se tratava de um jardineiro, alguém que cuidasse ali do recinto, ela perguntou, ficou ali interrogando ele: onde puseste? O que fizeste com meu Senhor, né? Tinha aquele amor, aquele afego, tinha aquela coisa boa, né? Porque Cristo, né? Quando estava em vida, né? Salvou ela, perdoou os pecados dela. Então ela teve aquela aproximação com o Senhor Jesus, né? E aí, irmão, de repente, ela ouve o quê? Ela ouve a voz do Senhor, Maria, né? Aleluia! Quando ela se vira, que ele diz: não me toque. Por que não me toque? Porque ele não tem sido glorificado. É esse corpo que os crentes, os salvos em Cristo, naquele grande dia, irão receber. Porque disse João na sua epístola: assim como ele é, o veremos. Irmão, nós seremos transformados pela glória de Deus. Nós seremos transformados pela palavra do Senhor. Por isso que é necessário que haja em nós arrependimento constante dos nossos atos, irmão, para que ele não nos pegue de surpresa, aleluia, e nós não recebemos essa parte da semente gloriosa que ele preparou para a sua igreja, né? Louvado seja o nome do Senhor. O versículo 41, olha: uma é a glória do sol, olha, outra é a glória da lua. Você vê que cada corpo aqui tem a sua função, né? Tem a sua função. A função do sol é habitar onde ele está e iluminar a terra. A função da lua é habitar onde ela está e iluminar a terra à noite. Essa é a função. E a nossa função, irmão, é a candeia, é iluminar através do Evangelho eterno. Nós somos esta luz, irmão, que iluminamos este mundo, porque este mundo vive em treva, e a igreja de Deus, se ela não viver na luz, ela não tem luz para iluminar. O nosso corpo não brilha. Alguém diz assim: quando eu for para a igreja, eu quero ser igual à irmã, eu quero ser igual ao irmão. Isso é testemunho. Agora, e quando alguém diz o contrário: eu não quero ser igual ao irmão Geraldo, Deus me livre, misericórdia. Eu não quero ser igual ao irmão Silvio, misericórdia. O que está acontecendo, irmão? O nosso corpo, ele tem que brilhar. Ele tem que brilhar. E o brilho não vem de você. Não é você que faz o brilho vem dele. Cada um dos corpos tem a sua posição. E o nosso corpo, né? Disse o apóstolo Paulo: servi ao Senhor nos vossos corpos. Olha, disse Paulo em Romanos 12 o quê? Apresentai-vos a ele, olha, os vossos corpos com sacrifício o quê? Vivo. Olha, vivo. Sacrifício vivo e para quê? Provar. Olha, irmão, para que a igreja prova o quê? Prova o quê? Qual seja o quê? A boa e perfeita vontade de quem? De Deus. Aleluia. Se os nossos corpos, irmão, não tem luz suficiente, devemos buscar essa luz através da palavra do Senhor. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Versículo 42 diz assim, olha: pois assim também, olha o apóstolo Paulo diz, olha: pois assim também é a ressurreição dos mortos. Olha, semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita a incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Irmão, para nós anunciarmos o Evangelho, Deus não vai mudar o nosso corpo. Esse corpo corrupto, esse corpo de carne, Ele não vai mudar. Ele não mudará o nosso corpo, porque você vai semear o quê? Vai semear a glória de Deus num corpo corruptível, mas naquele grande dia você vai ressurgir em um corpo glorioso. Veja a diferença, né?
você semeando. Irmão, quando fala que semear na corrupção, não é pessoas erradas não. Aqui é porque a carne é corrupta mesmo. Os nossos desejos, as nossas intenções, às vezes não são boas diante de Deus. Mas quando a gente, irmão, temos por fé, temos a nossa fé em Cristo, irmão, e Ele está do nosso lado, e o nosso corpo brilha, né, como sacrifício agradável a Ele, aí você vai semeando a palavra, de luz em luz, de tempos em tempo, de corpo em corpo, e ela vai o quê? Ela vai afogueando, ela vai caminhando, e ela vai transformando, e esse corpo corrupto, naquele grande dia, ele vai ressurgir como um corpo glorioso, aleluia, que você pode atravessar uma parede em qualquer ambiente que estiver. O versículo 43, semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Irmãos, o que é semear em fraqueza? Nós às vezes estamos tão fracos, estamos tão abatidos, às vezes, irmão, a tristeza vem sobre nós desanimamos de ir para a igreja, nós não queremos nem mais orar, vamos orar, não tem mais palavra de oração, aí olha para um canto, olha para outro, esta é a fraqueza que cai sobre nós, mas quando nós rompemos com esta fraqueza, oh aleluia, né? Rompemos com esta fraqueza, né? Aleluia, diz o texto que você semeia em fraqueza, mas ressuscita no poder de Deus. Você ressuscita, oh irmão, você recebe a injeção de ânimo, você vem para o templo, irmão, aí você recebe uma palavra, aquela palavra alegra seu coração, aquela palavra vai tocando em você, ela lhe dando ânimo para que você não pereça. Jamais Deus vai deixar o seu povo perecer. Aleluia, glória a Deus. No mais dias tristes da nossa vida, irmão, aleluia. Diz a palavra do Senhor que muitos hinos, né? Muitos hinos foram cantados como? Em tribulação. Os cantores estavam atribulados, estavam atrapalhados, estavam vivendo um momento difícil. Aí o favor do céu, cante, e começaram a cantar e formaram grandes coral e grandes hinos da nossa harpa cristã. Por quê? Por quê, irmão? Porque é nessa hora da fraqueza que você semeia, porque naquele dia vai ressuscitar no poder da palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Versículo 44. Aleluia. Semeia-se num corpo natural, ressuscita num corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Irmão, o que o apóstolo Paulo disse, você vai semear num corpo natural, porque existe outro corpo chamado de espiritual, irmão. Existe outro corpo. Agora, para nós alcançarmos o outro corpo, vai ser necessário o quê? Nós caminharmos de acordo com a palavra de Deus. Aleluia. Porque quando vier a hora de nós apresentarmos ao Senhor, se não tivermos adequado segundo a sua palavra, vai ter problema de se apresentar ao Criador. Porque Ele vai perguntar o que fizemos com o nosso corpo. Hoje, quem tem o corpo que tem, porque foi Ele que deu. Foi Ele que determinou. Se eu quero você assim, moreno, quero você branco, quero você branca, quero você morena, porque nós somos o quê? A lavoura de Deus. Nós somos jardim de Deus. E o jardim, irmão, ele tem rosas de todas as cores. Tem rosa rosa, tem rosa branca, tem cravo, tem rosa. As irmãs sabem muito bem disso. Então ali, como assim é o jardim cheio de rosa, cheio de vários tipos de rosa, irmão, várias qualidades de rosa, aqui também é igreja, tem as rosas de Jesus, né? Você é a rosa que Ele escolheu,
né? Você é o cravo que ele escolheu, né? E ele fica aguando para que você brilhe. Olha, isso que é bom, né? Ele fica aguando para que você brilhe, para que você se renove, né? Aí cai aquelas pétalas velhas, né? Aleluia, e nasce umas novas, olha, né? Aí cai aquelas velhas que estão murchando e nasce uma nova, aleluia, glória a Deus. Aí nasce, irmão, aí começa o que? A brilhar. Isso é o que? É você brilhando na presença do Altíssimo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aí o versículo aqui, olha, irmão, é o versículo 45. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, e o último Adão, porém, o espírito vivificante, né? Essa história de Adão, ela é tão interessante, irmão, ela é tão gloriosa, que às vezes, né, as pessoas se preocupam muito, né, nos trabalhos da igreja, mas não para ler, para entender a história da criação de Deus, né, começando por Adão. Adão foi criado um homem de luz, né? Nele habitava o que? A luz. Porque quando Deus fez Adão, irmãos, que diz que depois que Adão pecou, foi que ele viu o seu corpo, né? E aquele corpo ali era um corpo iluminado, era um corpo de luz. E Adão iluminava onde ele passava, né? Por quê? Porque Deus, irmão, formalizando o seu conceito, irmão, desde a antiguidade, do começo do mundo, Deus começou a fazer algo para salvar o homem lá na frente. Que quando Adão peca, que ele é feito do barro, existem dois tipos de terra nesse sentido, né? Mas como ele é feito do barro, ele é terreno. Só que ele é terreno, mas na figura de quem? Na figura de Jesus, né? Então você veja que o primeiro homem era terreno e o segundo homem era celestial. Diz que para o céu não foi ninguém, a não ser quem de lá já era. Quem é de lá? O Cristo. O que desceu foi o que subiu. Então isso é uma história muito bacana, que outra hora eu conto para os meus irmãos, viu? O versículo 44 diz assim: semeia-se corpo natural, ressuscita num corpo espiritual. Porque o natural há também o espiritual. Acho que ali, né? Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, e o último Adão, porém, é espiritual. Sim, o natural, depois o espiritual. O primeiro homem, formado da terra, é terreno, e o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens, terreno. Como é o homem celestial, tais também o celestial, o natural e o celestial. Assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Nós vimos que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que o homem tem duas naturezas, né? O homem, ele é composto por duas naturezas. Olha, a natureza adâmica e a natureza de Cristo. E Deus não tirou isso do homem, não. Você vê que o homem, ele é dotado de conhecimento, de graça e de decisão. O homem é quem decide o que ele quer e o que ele não quer. Por quê, irmão? Porque o homem natural, Adão tomou sua iniciativa, né? E o homem espiritual, ele veio para quê? Para que pudesse salvar o homem da sua atitude. Então nós é que temos, né, sobre nossas vidas o quê? O meio de fazer ou não fazer. Ou você toma uma decisão, ou você não toma. Não podemos ficar onde? Em cima do muro. Porque depois que nós conhecemos a palavra do Senhor, é necessário que nós tenhamos em nós algo a mais, para que possamos o quê? Tomar atitude em tudo quanto vamos fazer. Porque nós temos um corpo carnal, mas nós temos também o corpo espiritual. Por quê? Porque quando o corpo terrestre, ele desce a sepultura, ele vai para a sepultura com a sua morte,
crendo em Cristo, o futuro dele qual é? Um dia ressuscitar, né? E se ele vai ressuscitar, porque ele levou a fé em Cristo na sua alma. E isso, irmão, é a coisa mais gloriosa que nós vimos na palavra de Deus, né? Irmãos, é coisa muito boa. Irmãos, nós não somos capazes de entendermos os preceitos de Deus com respeito a nós. Porque como o Senhor é maravilhoso, como Ele é santo, até diz, né, ser santo porque eu sou santo, disse o apóstolo Pedro. Por quê, irmãos? Porque, olha, a santidade no nosso dia a dia é que vai fazer com que a gente se aproxime mais e mais da palavra do Senhor, do sentido que a palavra nos ensina nesta noite, viu, irmão? É glorioso a gente permanecer na presença do Altíssimo. Às vezes eu fico assim pensando, né? Me dá assim umas tristezas tem hora, porque nós somos falhos, né, meus irmãos? Ninguém aqui é santo, ninguém aqui é melhor do que ninguém. Nós somos todos iguais, irmão. Nós somos feitos da mesma forma, da mesma maneira e do mesmo material. A diferença é que o material brilha e para brilhar é preciso que nós, né, tenhamos uma comunhão maior para com Cristo. E como é que é este corpo que nós vimos aqui, que o apóstolo Paulo falou? Veja bem, nós temos isso em várias vezes na Bíblia, né? Quando Moisés subiu ao monte, que ele desceu do monte, diz que o seu corpo, né, as suas células brilhavam. Por que brilhavam, irmão? Porque sobre todo homem, sobre todo ser humano, repousa sobre ele o desejo de voltar onde ele veio. O desejo de conhecer as suas raízes, de conhecer o seu Criador, de conhecer a sua forma. E quando Moisés entrou e ficou com Deus, que ele desce do monte, né, ele ficou o quê? Diz que ninguém olhava, que ele brilhava, porque as nossas células, irmão, elas têm o quê? Quando nós oramos, o nosso corpo, as células que habitam em nós, né, elas têm o quê? Elas têm necessidade, vontade e desejo de se aproximar da sua criação, do seu autor. Então, quando nós oramos a Deus, a tendência nossa é buscar mais ao Senhor e nos purificar. Por isso que Moisés ficou perto de Deus e ele teve o seu corpo transformado. Ele teve o seu corpo voltando às raízes. Depois Jesus também subiu ao monte, né, lá com os discípulos, e ele teve o quê? Ele ficou tão perto de Deus como homem, né, que o corpo dele ficou o quê? Ficou transfigurado, né? Então, irmãos, a nossa vontade no nosso dia a dia, olhando para a palavra de Deus, nós temos esse sentido em nossa vida. Por mais fraco que nós sejamos, por mais alguma coisa que fizemos, mas a nossa vontade é o quê? É se aproximar de Deus. É vir para a igreja, louvar a Deus, né? Se aproximar, deixar que Ele faça alguma coisa com a nossa vida. Quando Deus quer fazer, a gente não deixa, né? Aí fica aquela imparcialidade. Mas, irmãos, daí a palavra do Senhor foi essa que Deus colocou no meu coração, que os irmãos possam ter absorvido alguma coisa para a sua alma, para seu coração, porque, meus irmãos, nós não iremos morar neste planeta ou em outro planeta qualquer da mesma forma, não. Iremos sofrer ou padecer algumas transformações. E a transformação, o apóstolo Paulo disse sobre a semente. Jesus também disse lá em João 12, 24, ele disse, olha, se a semente cair na terra e não morrer, ela não pode servir para nada. Então, se nós, irmão, não morremos de nossos pecados, nós não podemos agradar ao Espírito de Deus. Por isso que hoje nós precisamos demais de testemunhos vivos, né? Palavras vivas, conselhos espirituais, né? Hoje nós tínhamos o costume de procurar pastor para nos aconselhar, procurar os irmãos para nos aconselhar, para que nós pudéssemos melhorar mais e mais o nosso dia a dia, né? O nosso vai e vem. Às vezes é um pouco sofrido, mas, irmão, lá no fundo da alma, existe uma vontadinha desse tamanho de conhecer nosso Criador. Existe uma forma gloriosa. E Deus, irmãos, Ele é o Criador.
Ele é quem fez todas as coisas. Disse João, né? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E era o verbo, né? E o verbo estava com Deus. Oh, irmão, na hora da criação, lá estava o Pai, lá estava o Filho, lá estava o Espírito Santo. E eles criaram tudo isso e deram para que nós possamos, irmão, caminhar neste mundo. É com nossos corpos apresentando a Deus, para que brilhe na presença do Altíssimo e que Deus possa abençoar a congregação em nome de Jesus. Uma oração ao nosso benefício, né? Minha mãe está internada, teve um AVC e a gente fica preocupado, né, meus irmãos? Porque somos falhos em muitos sentidos, mas o Senhor, Ele é misericordioso. Nós orando para que Deus faça a vontade dEle. Minha mãe tem 78 anos, tem problema de coração, a diabetes muito alta, muito difícil de controlar, né? Então, irmãos, nessa situação a gente só temos que orar: Senhor, faz a tua vontade, né? Faz a tua vontade, que Deus possa nos abençoar em nome do Senhor. Muito obrigado, irmão. Aleluia, Deus. Sei que estas palavras é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformei com esta era, por isso espera, em Deus espera. Graças a Deus, meus amados irmãos. Sábado, nosso pastor manda avisar a igreja do Senhor que é a última ceia do ano. Amém? E seria bom, irmão, a gente se esforçar para todos que puderem ir, chegar até ali. Porque o pastor tem hora que olha para congregação tal, não tem ninguém. Congregação tal, não vai ninguém. Né? E eu quero convidar aqui a nossa dirigente do Círculo de Oração, irmã Edilza. Ela vai deixar um versículo para a senhora. E a irmã Jessiene faz uma oração pela senhora. Amém? Pode ser assim, irmã Edilza? Amém? Amém. Então, venha para cá receber o versículo. Em seguida, receber a oração. E depois nós concluímos o trabalho em nome de Jesus. Senhor, amém. Como é bom ser tudo dirigido pelo Senhor, né? Porque ali quando o irmão Silvio disse, a irmã vem, ore por ela, deixa o versículo e ore. Não foi, irmão Silvio? Eu disse, eu vou deixar o versículo e convido a irmã Jessiane para orar por a vida dela. E nesta noite, irmã Iracema, eu irei deixar para a irmã no livro Êxodo 14 e 14. O Senhor pelejará por vós e vós calareis. Amém? Então receba esse versículo e guarde no seu coração. Deixe o Senhor pelejará por todas as suas causas, porque Ele está no controle de tudo. Amém? Amém. A irmã Jessiane. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos estar aqui apresentando a vida da irmã Iracema no altar do Senhor. Soberano Deus, Pai amado e fiel, diante da Tua presença, Pai, queremos Te agradecer, Te louvar por esta noite abençoada, pela Tua palavra que foi ministrada aos nossos corações. Pai, também queremos apresentar aqui, Senhor, a vida da irmã Iracema no Teu altar. Que o Senhor continue derramando ricas bênçãos sobre a vida dela, Pai, abençoando a sua casa, a sua família, a sua parentela, lhe dando saúde, lhe dando força, vigor, para que ela permaneça, Pai, fazendo a Tua vontade, engrandecendo o Teu nome. Deus querido e santo, ajuda a Tua serva em tudo aquilo que ela necessita. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos, Pai. Amém. Deus abençoe a irmã Iracema. Em nome da igreja aqui do Arlindo Cavalcante, eu vou deixar para ela o Salmo 23. É o Salmo do pastor. Amém? Meus irmãos, vamos orar e concluir o trabalho. Convido o nosso companheiro Gênesis. Ele vai fazer esta oração e a gente vamos
concluir o trabalho do Senhor por hoje. Amém? Amém. Presenta a Valquíria, na mãe do irmão Edmilson, e muita gente que fez, né? Gozinha. Receber a oração. Em minha casa. Senhor Deus abençoe, Senhor, todos os irmãos que estão aqui na igreja, Senhor. A mãe do irmão Edmilson, Senhor, que está de enfermo, Senhor. A irmã também que está de enfermo, Senhor. A irmã que está completando o ano hoje, Senhor. Que Deus abençoe ela, Senhor, e toda a sua família. Abençoe também, Senhor, todo o nosso pastor João, Senhor. Todos os nossos irmãos aqui, dirigentes, Senhor, da congregação, Senhor. Que Deus leve, Senhor, todos em paz, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus leve cada um em paz. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.